Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lourdes Paiva e esse aqui é nosso canal Flecha de Luz. Hoje nós estamos ainda com friozinho, né, gente? Finalzinho do frio, mas tá gostoso, né? O chuvinha aí molhando nossa terra, né? Muito bom. Mas nós estamos aqui hoje para trazer um assunto muito gostoso, né? Um assunto que te ajuda a se conectar com Deus, a conhecer melhor a Deus. Esse é nosso assunto de hoje, tá, gente? Conhecendo Deus, tá? Mas quem é Deus, né? Mas antes de começarmos, te inscreve aí no canal, deixa teu like, compartilha o vídeo, para que nós possamos alcançar mais pessoas, né? Então, gente, nós vamos falar de um assunto que tem incomodado, né? Muita gente, muitas pessoas, devido o que estamos vivendo, né? Nessa fase de transição planetária, né? Como as pessoas comentam tanto, né? Sobre a transição planetária, né? Que nós estamos chegando no final do sistema, né, gente? Muitos falam do final dos tempos, né? Outros falam do final desse sistema, né? Então, nós estamos no final de um sistema que os valores, na verdade, estão sendo esquecidos, né? Aqueles valores antigos, os valores que nós conhecemos, que nós trazemos de berços, né? Tá indo esses valores e nós estamos vendo a mudança do sistema. Então, nós estamos numa transição, passando de um sistema para um outro sistema, né, gente? Onde uns dizem que é o sistema do anticristo, né? Que é o final dos tempos, tá? Mas, o que eu quero trazer para vocês? Você está preparado para essa mudança de sistema? Você está pronto? Você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Você sabe como seguir a Deus? Você sabe como se aproximar de Deus? Então, não adianta você falar Deus, Deus, eu conheço Deus, não, louvado seja Deus. Você está, na verdade, exaltando Deus, né? Mas você precisa conhecer Deus, você precisa chegar perto de Deus, você precisa saber quem é Deus, você precisa saber como Deus age, né? Então, eu nunca esqueci de uma mensagem do meu pastor, do pastor da igreja que eu frequento, né? Onde ele falou assim, gente, Deus não é um velhinho sentado numa poltrona, num trono, dando ordens. E aquilo, gente, eu tenho o hábito de quando eu vou em alguma reunião, algum lugar, algum culto, de me ligar ali no que está sendo pregado, né? Então, eu gosto muito de me ligar na pregação, tá? No ensinamento. Então, eu gosto muito do culto de ensinamento, né? Das palestras de ensinamento. Eu vou em muitas palestras, e não só da igreja evangélica, mas em palestras que são edificantes, né, gente? Então, eu fiquei questionando, desde o dia que eu ouvi o pastor falar isso aí sobre Deus, eu fiquei questionando, porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ou quando nós vamos para a igreja, frequentar uma determinada igreja, o que nós ficamos sabendo, né? Que Deus é o Pai. Então, nós criamos uma imagem na nossa mente que Deus é um ancião de
dias, um senhor de idade, um senhor dos cabelos brancos como a neve, né, como está escrito lá na palavra, sentado num trono dando ordens, né? Mas não é bem assim, tá, gente? Deus, na verdade, é uma luz inacessível, tá? Jesus disse que quem via ele, via o Pai. E que ninguém conhecia ele além do Pai. E ninguém conhecia o Pai além dele, tá? Mas nós sabemos perfeitamente que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não tem forma física, ele não é apalpável, tá? O único que penetra as profundezas de Deus é o Espírito Santo, tá, gente? É o Espírito Santo que penetra nas profundezas de Deus e sabe qual é a boa e amável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, tá? Sim, missionária, hoje tu veio bem confusa, tá, gente? Eu sei que o assunto é bem confuso, mas presta atenção, fica até o final do vídeo que você vai entender o que eu estou falando para você. Quando eu falo em conhecer Deus, você não vai conhecer Deus como uma figura, uma pessoa, tá? Deus é espírito, você vai sentir Deus, você vai conhecer Deus no seu interior, nas pequenas coisas da tua vida, na natureza, em tudo que existe. Tudo você vê Deus, em tudo você vê Deus, tá? No simples animal ou inseto que voa, você vê Deus, porque você sabe que foi Deus que criou aquilo ali e aquilo ali tem uma função. Tem uma missão aqui na Terra, tá? Então, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Fica bem ligadinho. Quando você se dedica a buscar Deus, a ter um conhecimento, a conhecer Deus, a chegar perto de Deus, porque está escrito assim, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Né? O que é que nos aparta de Deus? Os pecados, os nossos atos cometidos, né? Os atos que nós cometemos de forma errônea que nos afasta de Deus, que é chamado de pecado, tá? Então, o que que acontece? Você quer conhecer Deus? Você quer chegar perto de Deus? Você quer falar com Deus? Mas como que eu vou fazer isso, Lourdes? Primeiro, você tem que crer que Deus existe, tá, gente? Você tem que crer que Deus existe. Gente, tem um problema tão sério que as pessoas, elas não querem saber de Deus. Elas estão aí, a léu, vivendo a vida loucamente, né? Quando elas caem numa decadência financeira, doença, qualquer coisa que elas não têm a solução aqui, terrena, ao seu alcance, aí elas começam a pedir Deus, chamar Deus, pedir oração, tá? Aí nesse momento elas lembram que tem Deus. Então, gente, o que que você tem que fazer? Você tem que primeiro reconhecer que Deus existe e é criador de todas as coisas. A partir do momento que você conhece, que você reconhece que tem um Criador, que você foi criado por alguém, que você existe porque alguém existiu primeiro do que você, o que que vai acontecer? Você vai começar a ver as coisas que Deus faz, que Deus fez, tá?
Então, o que que vai acontecer? O segundo passo, depois que você crê que Deus existe, é aprender a se comunicar com Deus, tá, gente? Mas, Lourdes, eu vou falar diretamente com Deus? Você vai falar diretamente com Deus. Você vai orar, você vai falar. Orar, gente, é uma conversa. Você vai conversar com Deus. E existe uma hierarquia de seres celestiais que trabalham, né? Que assistem diante de Deus e que vão te ajudar a chegar até Deus. De que forma? Através da sua conexão. Mas entendendo uma coisa, que o que vai subir na verdade não são as palavras ditas, são os sentimentos, são a tua vibração, é o que você está vibrando, tá? É isso que vai subir, porque você fala, mas as tuas palavras elas vão ser processadas, tá? E levadas até Deus. Isso porque, né, nós não sabemos pedir, nós usamos palavras, nós usamos nosso linguajar, tá, gente? As outras etnias também têm seus linguajares de falar com Deus, tá? Então, cada um fala com Deus do jeito que sabe falar, certo? Então, o que que vai acontecer? Essas palavras nossas, que se transformam em sentimento, ou seja, o nosso sentimento, nossa vibração, nosso sentimento que se transforma em palavras, vão ser conduzida, processada e conduzida, tá? Levada até Deus. E Deus vai responder você conforme o propósito dele. Né? Muitas vezes a gente pede uma coisa, pede, mas a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal, a gente pede para, entendeu? Para mostrar para os outros que a gente recebeu de Deus, tá? Então Deus, ele com a sua onisciência, ele vai te dar a resposta de acordo com a tua necessidade. Alguém que assiste diante de Deus vai trazer essa resposta para você. Mas hoje você está dizendo que não é Deus que responde. Sim, é Deus que responde. Mas Deus não vai descer do trono e vir aqui falar com você. Deus vai enviar o seu mensageiro para trazer a tua resposta. Isso é bíblico. Daniel orou 21 dias. Você pode ler o livro de Daniel, você vai ver. Lá no capítulo 10, mais ou menos. Daniel orou e o anjo veio. E disse para ele que a oração dele tinha sido ouvida, as palavras dele tinham sido ouvidas desde o primeiro dia. Mas ele foi impedido e vocês vão ler e vão entender. Livro de Daniel. Então, o que que acontece? Deus envia um mensageiro para trazer a resposta do que você está pedindo. Se ela é sim ou se ela é não, tá? Porque se você aprendeu a crer que Deus existe, que sua vida depende de Deus, a resposta vai vir de acordo com a vontade de Deus, tá? Sim ou não. E se você